O processo de indústria de alimentos escolhido foi o sorvete. O nosso grupo é composto pela Ieda, pela Isabela, pela Priscila, pelo Tiago e pela Vitória. Agora eu vou falar um pouco de uma introdução básica e as características gerais do produto. O primeiro indício da utilização do sorvete como alimento foi em 250 a.C., na China, onde os chineses misturavam polpas de fruta à neve e serviam aos seus imperadores. A partir desse período, diversos alimentos similares apareceram no mundo. Embora o sorvete já tenha existido há muito tempo, somente a partir de Marco Polo, quando ele voltou para a Itália no século XIII, que ele trouxe da Ásia alguns recipientes que eram utilizados para congelar água, que os italianos começaram a criar as próprias receitas de sorvete. E a partir de 1500, o sorvete era consumido por toda a Europa. O sorvete não é só um alimento antigo, é também um alimento muito popular. Como exemplo, a gente tem que o consumo de sorvete no Brasil em 2005 foi de 4,7 litros per capita, sendo 70% desse índice vendidos no verão. Essa média é relativamente baixa quando comparada à dos Estados Unidos, que é de 15,4 litros per capita. Por ser um produto famoso, a importância da gente conhecer sua composição, o processo de produção geral e também os métodos de armazenamento. Em relação à questão legal, a resolução RDC de número 266, de 22 de setembro de 2005, definiu como sorvetes produtos congelados obtidos a partir de uma emulsão de gordura e proteínas, ou de uma mistura de água e açúcares, que podem ser adicionados de outros ingredientes, desde que não descaracterizem o produto final. Em relação à composição do sorvete, ele é um sistema coloidal complexo, composto por uma emulsão constituída de gotículas de gordura, de proteínas, de bolhas de ar e de cristais de gelo, dispersos em uma fase aquosa, que é uma solução concentrada de sacarose. Além disso, pode conter outros ingredientes no meio, tais como emulsificantes e estabilizantes. Aqui tem um exemplo de informações nutricionais do sorvete cremoso de chocolate, que foi o exemplo que nós escolhemos para mostrar a tabela nutricional para vocês. Como a gente viu, tem gorduras, proteínas e monossacarídeos, que são os principais ingredientes, os principais componentes do sorvete. Aí também temos os minerais, as vitaminas, alguns lipídios em minoria. Embora a maioria dos sorvetes sigam a composição geral, eles variam do tipo de sorvete a ser produzido e do fabricante do sorvete também. E eles podem ser classificados em ice cream, que é base de creme, em ice milk, que é a base de leite, e sherbets, que é base de frutas, e water ice, que é a base de água. Como a gente viu anteriormente, na maioria dos sorvetes o principal ingrediente é o leite, que é uma mistura complexa de proteínas, gorduras, açúcares e vitaminas. E nessa tabela a gente consegue ver a porcentagem que está distribuída de cada componente. Por exemplo, a água varia de 85,5% até 88,7% de água no leite, no produto leite. De gordura presente no leite, temos de 2,4% a 5,5%,
E os sólidos não gordurosos, que são proteínas, lactose, minerais, enzimas e vitaminas, varia de 7,9% a 10%. A qualidade de sorvete ela é avaliada principalmente pelo sabor, pela textura, pela consistência e pelo corpo de produto. A consistência se refere à dureza ou maciez desse produto, podendo ser afetada pela temperatura e a viscosidade de mistura. Dessa forma, é importante prestar atenção na composição do produto e na temperatura em que ele está armazenado. Sobre os elementos que afetam as características físico-químicas do sorvete, temos o tamanho dos cristais, que influencia na textura, sendo que os cristais superiores à medida de 55 micrômetros produzem uma textura grosseira, ou seja, a textura não vai ser muito harmoniosa, não vai ser fluida. Já a gordura, além de favorecer o sabor, também ajuda na textura e na consistência do sabor do sorvete. A gordura do leite, por exemplo, representa o ingrediente mais importante na qualidade do sorvete e o primeiro a ser estimado durante o cálculo de mix, que é a primeira fase de mistura do processo, sendo os demais ingredientes estabelecidos à base da proporção dessa gordura. Já a principal fonte de gordura não láctea, ou seja, que não vem do leite, em sorvetes, é a gordura vegetal hidrogenada, que é usada em sorvetes à base de água e à base de frutas. A sacarose tem função de conferir o sabor doce, aumentar o teor de sólidos e contribuir com a textura também. E ainda regular o ponto de congelamento do sorvete. Os emulsificantes são substâncias químicas que têm como finalidade manter a estabilidade da dispersão e também ajudam a deslocar as proteínas da interface das bolhas de ar. E ainda, os agentes emulsificantes mais utilizados são os derivados de glicerol. Já os estabilizantes, como goma xantana, os alginatos e também os comercializados com denominação de liga neutra, esses, no caso, não constituem agentes emulsificantes, mas têm uma grande afinidade pela água e asseguram que a solução seja diluída e permaneçam ainda com a viscosidade boa. Agora a gente vai falar um pouco do processo industrial da produção de sorvete. Nesse slide mostra um fluxograma geral de todas as partes desse processo. E agora a gente vai apresentar o passo a passo do processo geral da produção de sorvete. Primeiro, o primeiro passo, conhecido como preparo da mistura, o primeiro passo na produção de sorvete é selecionar os ingredientes, devendo estes ter boa procedência e serem conservados de maneira adequada. Para preparar essa mistura, é importante realizar os cálculos de proporção dos ingredientes necessários de fase de mix e em seguida adicionar os ingredientes líquidos em agitadores de alta velocidade para que seja feita a agitação e o aquecimento para liquefazer a gordura e dissolver a sacarose e os estabilizantes também. Os ingredientes secos são misturados separadamente dessa mistura líquida. E isso ocorre para evitar a formação de grumos, e eles são adicionados em seguida a essa mistura líquida, antes que a mistura líquida atinja o 50 graus Celsius de temperatura. Um equipamento simples para incorporar e ajudar esses ingredientes secos a se juntar à fase líquida é do tipo powder funnel, onde o vácuo parcial criado pela bomba de operação puxa o ingrediente seco para o líquido, que está fluindo, e o dispersa no meio líquido. O próximo passo é a pasteurização. A pasteurização é uma das formas mais conhecidas de conservação de alimento, consistindo em aquecer a mistura rapidamente a uma temperatura altíssima
e manter essa temperatura por um tempo mínimo e rapidamente esfriar. Geralmente, ao resfriar, fica a menos de 5 graus Celsius. Os objetivos da pasteurização no nosso produto é destruir os micro-organismos patogênicos e reduzir a carga microbiana, solubilizar melhor os componentes, dando mais sabor e uniformidade, auxiliar na mistura, derretendo a gordura e diminuindo a viscosidade. Em geral, na indústria de sorvetes, a pasteurização pode ser feita de duas formas, em modo batelada e em modo contínuo. O processo de batelada é realizado no equipamento de homogeneizador, a uma temperatura de 69 a 71 graus Celsius, por um tempo determinado de 30 minutos, com resfriamento rápido imediatamente após o aquecimento. Já a pasteurização contínua é feita por aparelhos de trocadores de calor em sistemas de alta temperatura e curto tempo, HTST. E a temperatura utilizada é de 80 graus Celsius por 25 segundos. O próximo passo é a homogeneização. A homogeneização é feita por equipamentos de alta pressão que estejam em 60 graus Celsius para amassar e diluir totalmente a gordura. A homogeneização tem como objetivo reduzir o tamanho dos globos de gordura a fim de que se obter um produto mais firme e macio e com melhor digestibilidade. Aumentar a superfície de contato, deixar o sorvete mais suave e aumentar a resistência ao derretimento. A homogeneização deve ser feita na temperatura de pasteurização, pois a alta temperatura torna a redução dos globos de gordura mais eficiente. Ainda mais, quanto mais gordura os sólidos totais na mistura, menor deve ser a pressão. Então, alguns parâmetros devem ser observados nessa parte. Outra coisa, se o homogeneizador de 2 estágios for usado a uma pressão de 200 a 2.500 no primeiro estágio e de 500 a 1.000 no segundo estágio, deve ser satisfatória na maioria das condições. A homogeneização em 2 estágios é geralmente preferida para aumentar a mistura do sorvete, ou seja, maior mistura, maior as condições que a gente deseja para o produto. Pois, ao reduzir a aglomeração de gordura, forma uma mistura mais lisa, mais macia, que é o que a gente quer. A próxima fase é o resfriamento. Depois de misturada, homogeneizada, essa mistura é resfriada a cerca de 4 graus Celsius por equipamentos como trocadores de calor, para evitar o crescimento de micro-organismos e o aparecimento de uma viscosidade excessiva. Nessa fase, dependendo do sabor do sorvete, ele ganha os ingredientes extras, como castanhas, nozes, pedaços de fruta, caramelos ou caldas, que são adicionados através de uma máquina que espalha de forma uniforme e na medida certa para cada sabor. O próximo passo é a maturação. A maturação consiste em manter uma mistura por um período de no mínimo 4 horas a temperatura de 2 a 5 graus Celsius antes de congelá-la. É nessa etapa que ocorrem as alterações desejáveis nos aspectos sensoriais do sorvete, tais como uma completa hidratação das proteínas estabilizantes, distorção da proteína na superfície de glóbulos de gordura e a cristalização das moléculas de gordura. Essas alterações contribuem para o aumento da viscosidade
uma melhor absorção do ar durante o seu batimento e congelamento, e o aumento da resistência ao derretimento do sorvete também. A sua duração pode chegar até 24 horas, porém períodos longos devem ser evitados para que não ocorram alterações por micro-organismos, e também a polpa de fruta e os emulsificantes são adicionados apenas no final dessa etapa, para reduzir o risco de precipitação das proteínas do leite por ácidos da polpa da fruta. O próximo passo é o congelamento. Essa etapa compreende o congelamento rápido com agitação na mistura para incorporação de ar, além da formação de pequenos cristais de gelo, e pode ser considerado o estágio mais importante no processo de fabricação de um sorvete. É fundamental que o processo seja rápido para garantir a formação de pequenos cristais de gelo que irão conferir o aspecto cremoso característico do sorvete. O congelamento do mix, da mistura, é simultâneo ao batimento, permitindo a incorporação de ar à mistura enquanto ela é congelada, reduzindo sua temperatura para uma variante de menos 4 graus até 9 graus Celsius. A menos 9 graus Celsius, corrigindo. Existem dois tipos fundamentais de congeladores. Os descontínuos, que geralmente são horizontal e vertical, tem os dois tipos, e os contínuos, que geralmente são só horizontais. Os descontínuos são utilizados para o processo artesanal ou processos de baixa escala, enquanto os congeladores contínuos são utilizados para a fabricação em escala industrial. Em congeladores descontínuos, o ar é simplesmente incorporado por uma agitação no interior da mistura. Há uma pressão atmosférica que obtém-se um overrun de 50% a 100% de aproveitamento. Já nos congeladores contínuos, o ar é incorporado a uma determinada pressão pelo equipamento e posteriormente se expande, produzindo um grande número de pequenas células de ar. Nesse sistema, o overrun pode ser de 130% ou até mais que isso. A incorporação de ar é chamada de overrun, usualmente definido como o aumento do volume de sorvete, obtido a partir de um volume inicial de mistura, e é expressa em porcentagem, como a gente já viu. Esse aumento de volume é composto principalmente do ar incorporado durante o processo de congelamento, e a quantidade de ar incorporada depende da composição da mistura e das propriedades de processamento. O controle do overrun é muito importante para a obtenção de um produto padronizado, de acordo com os dados especificados no rótulo, como composição nutricional e peso da embalagem. E, além disso, para obter-se a rentabilidade do produto, é importante saber disso também. Em seguida, a mistura é transferida para uma câmara fria de menos 25 graus Celsius para completar seu congelamento e o endurecimento. O endurecimento é um método contínuo e é rápido e desejável que seja rápido, porque o endurecimento lento permite o aumento dos cristais de gelo e das células do ar. Túneis de endurecimento e sistemas do tipo placa de contato removem o calor em uma taxa acelerada para atingir a meta, que é uma temperatura de menos 18 graus Celsius no centro da embalagem, em até 4 horas, independentemente do tamanho dessa embalagem. Portanto, o controle ideal de endurecimento pode ter um impacto substancial na qualidade do produto. Por último, o armazenamento e a distribuição desse produto.
Após embalados, permanecem em sala de armazenamento com uma temperatura igual ou inferior a menos 18 graus Celsius, até a sua distribuição. Devido às temperaturas muito frias e à alta velocidade do fluxo de ar, é cada vez mais comum esses métodos de armazenamento serem automatizados, devido aos grandes estoques, por exemplo. São estabelecidos um tempo máximo de armazenamento para que o produto não perca nenhum tipo de qualidade, variando de acordo com qual produto que a gente está falando. Existem inúmeros problemas potenciais que podem surgir durante o transporte e prejudicar seriamente a qualidade do produto, sendo o mais importante desses problemas o abuso térmico e os seus efeitos nos cristais de gelo, prejudicando a qualidade, uma vez que, a cada vez que a temperatura muda, a quantidade de gelo também muda. Por isso, as temperaturas devem ser monitoradas e o transporte feito em veículos refrigerados. A exposição do produto congelado a temperaturas mais quentes durante o descarregamento deve ser limitada a alguns minutos para evitar o choque térmico e o desenvolvimento de grandes cristais de gelo, prejudicando assim o produto. Essas são algumas referências utilizadas. E é isso, gente. Espero que tenham gostado e muito obrigada.